Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, verso 33. Palavras do Senhor Jesus Cristo. A gente chega para mais um Gotinhas da Verdade. Gotinhas da Verdade, sempre no ensino da palavra do Senhor. Vamos continuar falando sobre 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18. Aquele texto em que o apóstolo Paulo se esmerou em dar uma palavra de consolação. Consolação aos irmãos ali em Tessalônica. E é lógico, esta consolação é extensiva a todos os seguidores do Senhor Jesus Cristo, todos aqueles que perderam seus entes queridos e quem não perdeu. Então, o apóstolo, como a igreja de Cristo, porque ela é o sal da terra e a luz do mundo, ela tem que ser diferente, ela é diferente em tudo. Ele que viu ali sinais de desespero entre os irmãos, chorando, lamentando a morte, o passamento de seus entes queridos. Você sabe que a saudade, a perda de alguém sempre cria um vácuo dentro de nós. Sempre enche as nossas mentes de perguntas. E Paulo fez ali uma distinção entre a igreja e os demais. Mas o que ele quis dizer quando ele falou: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes, como os demais que não têm esperança. Note, dois grupos aí. A igreja, os irmãos com quem ele estava falando, e os demais. Os demais eram aqueles fora da igreja. E ele mostrou uma classificação. Os demais, isto é, os que não estão na igreja, eles não têm esperança. Esperança em rever aqueles seus parentes e amigos que faleceram, que pereceram pelo fim da vida, o que vai acontecer com todos nós. O apóstolo sempre mostrou esta distinção entre igreja e mundo. Exemplo, 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 19. Ele falou: porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, ou para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Note, pode até doer, pode até deixar alguém assustado, mas é a verdade. Ele
distingue aí novamente. Tem aqueles que estão perdidos e tem os que são salvos. Eu repito o verso, porque a palavra da cruz, isto é, a palavra do Evangelho, é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O apóstolo tinha dito também: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem, primeiro do judeu e também do grego. Então, o Evangelho, que tem a mensagem da cruz, na realidade, ele parece uma loucura para aqueles que não experimentaram a graça de Deus, mas para os salvos, ele é o poder de Deus. Aleluia! Por isso, em Tessalônica, ele estava dizendo à igreja: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes, que vocês fiquem sem saber o que acontecerá com os que dormem, com os que partiram. Não sejam desesperançados como os demais, porque com a gente é diferente. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também o mesmo Deus, mediante Jesus, tornará a trazer os que dormem. Olha que palavra certeira. Olha só que são palavras básicas. A base da nossa ressurreição, a base da ressurreição daqueles que já partiram, dos que dormem, usando a linguagem de Paulo, a base, o que cria em nós esta esperança é o fato de que Jesus morreu e ressuscitou. E porque Jesus morreu e ressuscitou, e ele está sentado no trono, lá no trono de majestade nas alturas, Deus, que é Espírito, que ninguém nunca viu ele, nem vê ele, por isso não se sabe qual que é a direita, qual que é a esquerda. Direita é lugar de honra em que Jesus assentou. Então, o apóstolo faz viva aqui a humanidade de Jesus, a divindade de Jesus, porque Deus, mediante Jesus, trará juntamente com ele, Deus, em Jesus, que descerá, trazendo juntamente com ele os que partiram em Cristo. Então, é uma garantia total. E nada criado ali
em Tessalônica, Paulo estava dizendo de algo básico, algo que tinha raízes. Ele mesmo havia dito para os irmãos de Colossos que Jesus é a imagem do Deus invisível. Por isso, ele, morrendo, ressuscitando, subiu, assentou, e agora Deus que era invisível, que agora tem um corpo, se tornou visível. Ele desce em Jesus com aqueles que morreram em Cristo. Ele vai transformar aqueles que estiverem vivos e haverá aquele encontro solene nos ares e desceremos juntos com Jesus. Este que é o próprio Deus. Aleluia, aleluia, amém.